Você não pode entrar aqui vestido assim. Esta é uma instalação militar. O farmacêutico apontou para a saída com evidente desdém. Só preciso do remédio para o coração da minha mãe. Tenho toda a documentação necessária. O jovem de jeans tentou manter a calma. Sua identidade falsa não me engana. Saia antes que eu chame a segurança. Outros pacientes olhavam e cochichavam, tratando-o como um criminoso comum. Esses documentos são legítimos. Por favor, verifique-os. Não verifico nada para golpistas. O que ninguém sabia era que esse golpista era filho de um general condecorado e tinha dedicado sua vida a proteger a base em que estavam. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente no porão seguro da base naval de Norfolk, enquanto Marcus Sterling olhava para a tela do computador. Linhas de código passavam diante de seus olhos, cada uma delas uma ameaça potencial aos sistemas de defesa naval dos Estados Unidos. Aos 29 anos, ele já havia impedido mais ataques cibernéticos do que a maioria dos analistas, com o dobro da sua idade. Mais uma noite longa, Taylor? Perguntou Jim, seu supervisor, usando o nome profissional que Marcus havia escolhido anos atrás. Estou terminando esta análise de ameaças, respondeu Marcus, sem tirar os olhos da tela. Alguém tentou invadir o sistema de comunicações novamente. Marcus fez uma escolha deliberada quando começou sua carreira militar. Em vez de usar seu sobrenome verdadeiro, Sterling, ele adotou Marcus S. Taylor, o nome de solteira de sua mãe. Ele queria conquistar sua patente com muito trabalho, não porque seu pai era o general William Sterling, um dos comandantes mais respeitados da Marinha dos Estados Unidos. Seus colegas o conheciam como um analista quieto e dedicado, que trabalhava mais horas do que qualquer outro. Eles não tinham ideia de que a estratégia militar estava em seu sangue, ou que ele cresceu em uma mesa de jantar onde a segurança nacional era discutida como outras famílias falavam sobre esportes. O telefone seguro em sua mesa tocou, interrompendo sua concentração. O identificador de chamadas mostrava o número de sua mãe. Oi, mãe. Ele atendeu, olhando para o relógio. Era quase meia-noite. Marcus, querido, preciso da sua ajuda. A voz de Helena Sterling estava tensa, preocupada. Meu remédio para o coração acabou e a farmácia cometeu um erro com a minha receita. Preciso do suprimento de emergência do hospital militar. Marcus levantou-se imediatamente, pegando no casaco. Que medicamento? O Cardizem LA. Sabes, aquele que mantém o meu ritmo cardíaco estável? O hospital militar em Virginia Beach tem, mas não posso conduzir até lá agora. Já vou para aí, mãe. Não te preocupes. Enquanto Marcus corria para o carro, ele não tinha ideia de que esse simples ato de ajudar sua mãe mudaria tudo. Ele era apenas um filho preocupado com a mulher que sempre acreditou nele, mesmo quando ele escolheu esconder seu sobrenome. A viagem até a casa de sua mãe levaria 20 minutos, depois mais 30 até o hospital. Ele pisou no acelerador, pensando apenas em levar o remédio de que ela precisava desesperadamente. O que poderia dar errado em uma tarefa tão simples? Marcus dirigiu pelas ruas tranquilas até a casa da mãe, com a mente acelerada pela preocupação. Helena Sterling sempre fora forte, mas sua condição cardíaca piorara no último ano. Os medicamentos a mantinham estável, mas perder uma dose poderia ser perigoso. Ele entrou na garagem e a encontrou esperando na porta da frente, ainda de roupão. Mesmo sob a luz fraca da varanda, ele podia ver a preocupação em seus olhos. Obrigada por vir tão rápido, disse ela, entregando-lhe o receita médica. Liguei para 3 farmácias, mas nenhuma delas tem esse medicamento. Só o hospital militar tem. Marcus olhou para a receita. Cardizem LA, 240 miligramas. Ele reconheceu o medicamento do seu treinamento básico em medicina. Era um medicamento forte para o coração. Mãe,
Há quanto tempo você tomou a última dose? Há cerca de 6 horas. O médico disse que eu não deveria ficar mais de 8 horas sem tomar. Marcus sentiu o estômago apertar. Estavam ficando sem tempo. Vou buscá-lo agora mesmo, disse ele beijando a testa dela. Ligue-me se sentir alguma coisa estranha. Está bem? Enquanto caminhava de volta para o carro, Helena chamou-o. Marcus, sabe que tenho orgulho de si, não sabe? Por ter seguido o seu próprio caminho nas Forças Armadas? Ele virou-se e sorriu. Eu sei, mãe. É por isso que tive de fazer as coisas à minha maneira. A viagem até o Hospital Militar de Virginia Beach levou 30 minutos. Marcus nunca tinha estado nesse hospital específico, mas sabia que atendia militares na ativa e suas famílias. Ele estacionou na área de visitantes e caminhou em direção à entrada principal. Ele estava vestindo roupas civis, jeans e uma camiseta azul simples, nada que o identificasse como militar. Na carteira, ele carregava sua identidade militar com o nome Marcus S. Taylor, junto com a receita médica de sua mãe. O saguão do hospital estava silencioso. Algumas pessoas estavam sentadas em cadeiras e a equipe médica circulava pelos corredores. Marcus encontrou a placa da farmácia e seguiu as setas por um longo corredor. Ele não tinha ideia de que essa simples viagem para ajudar sua mãe logo se tornaria a experiência mais desafiadora de sua carreira militar. A farmácia estava logo à frente. Tudo o que ele precisava fazer era mostrar sua identificação, apresentar a receita e pegar o remédio. O que poderia dar errado? Marcus entrou na farmácia do hospital e se aproximou do balcão. Atrás da divisória de vidro estava um homem na casa dos 30, vestindo um jaleco branco. Seu crachá dizia Wade Patterson, Farm D. Posso ajudar? Perguntou Wade, levantando os olhos do computador. Sim, preciso comprar este remédio para minha mãe, disse Marcus, deslizando o papel pela janela, junto com sua identificação militar. Wade pegou os 2 itens e os examinou cuidadosamente. Seu rosto imediatamente demonstrou preocupação. Esta é uma receita militar, disse Wade lentamente. E você é... Sou militar da Marinha na ativa, respondeu Marcus. A receita é para minha mãe, Helena Sterling. Ela tem um problema cardíaco. Wade examinou a identificação mais de perto, depois olhou para Marcus. Algo o incomodava. Sua identificação diz Marcus S. Taylor, mas esta receita é para Helena Sterling. Os nomes não correspondem. Marcus já esperava essa pergunta. Eu uso o nome de solteira da minha mãe profissionalmente. É Taylor. Sterling é meu sobrenome. Isso é perfeitamente normal nas Forças Armadas. Wade franziu a testa. Nunca ouvi falar disso antes, e francamente, você parece muito jovem para ter essa patente. Posso explicar tudo, disse Marcus pacientemente. Muitos militares usam nomes diferentes por vários motivos. Posso fornecer verificações adicionais, se necessário. Mas Wade já estava balançando a cabeça. Isso não me parece certo. A documentação tem irregularidades. Trabalho aqui há apenas 2 semanas e me disseram para ter muito cuidado com tentativas de fraude. Senhor, entendo sua preocupação, mas isso é legítimo. Minha mãe precisa urgentemente desse medicamento. Ela já está 6 horas atrasada na dose. Wade se afastou do balcão. Sinto muito, mas não posso atender a essa receita. Há muitos sinais de alerta aqui. Nomes diferentes, sua idade, o medicamento caro. Isso me parece uma fraude. Marcus sentiu sua paciência sendo testada, mas manteve a voz calma. O que posso fazer para comprovar minha identidade e conseguir este medicamento para minha mãe? Acho que não há nada que você possa fazer, disse Wade com firmeza. Não vou cair nessa. Já ouvi falar de pessoas que tentam obter medicamentos militares ilegalmente. Marcus percebeu que isso seria muito mais difícil do que ele pensava. Wade havia tomado uma decisão e não estava ouvindo a razão. Posso falar com seu supervisor? Perguntou Marcus. Meu supervisor dirá a mesma coisa. Esta documentação é claramente fraudulenta.
A situação estava piorando a cada minuto. Wade cruzou os braços e olhou para Marcus com suspeita crescente. Olha, já vi isso antes. Pessoas chegam aqui com identidades falsas, tentando obter medicamentos caros. Sempre tem alguma história triste sobre um parente doente. Isso não é uma história, disse Marcus com firmeza. Minha mãe precisa mesmo desse medicamento. Posso mostrar fotos nossas juntos ou ligar para meu comandante para confirmar minha identidade. Fotos podem ser falsificadas, retrucou Wade. E qualquer um pode dizer que conhece pessoas importantes. Não sou idiota. Marcus pegou seu celular e mostrou várias fotos de família para Wade. Aqui estão minha mãe e eu no Natal do ano passado. Aqui está uma da minha formatura. Wade mal olhou para as fotos. Isso não prova nada. Você poderia ter conseguido essas fotos em qualquer lugar. Senhor, por favor, me escute, disse Marcus, com a voz ainda controlada, mas demonstrando tensão. Eu entendo que você está tentando fazer seu trabalho, mas a saúde da minha mãe está em risco. Que tipo de comprovação você precisa? Preciso de provas reais, não de documentos falsos e fotos roubadas, disse Wade em voz alta. Você acha que sou algum tipo de idiota? Fui treinado para detectar fraudes. Outras pessoas na sala de espera da farmácia começaram a notar a conversa acalorada. Wade parecia gostar de ter uma plateia. Você está perdendo meu tempo, continuou Wade. Devo chamar a segurança agora mesmo. Isso é claramente uma tentativa de obter substâncias controladas ilegalmente. Marcus sentiu seu coração acelerar. O medicamento nem é uma substância controlada. É um remédio para o coração de uma senhora idosa. É exatamente o que alguém diria se estivesse tentando me enganar, respondeu Wade. Eu li sobre essas operações. Eles mandam jovens com identidades militares falsas para roubar medicamentos. Eu não estou roubando nada, disse Marcus. Estou tentando ajudar minha mãe. Wade inclinou-se para a frente. Sua suposta mãe. Certo. E suponho que você também seja realmente militar, apesar de parecer que mal tem idade para dirigir. Tenho 29 anos e estou servindo há 8 anos. Claro que sim, disse Wade, com um sorriso irônico. E eu sou o secretário de defesa. A situação estava saindo do controle. Wade se convenceu de que Marcus era um criminoso, e nada do que Marcus dissesse mudaria sua opinião. Vou chamar a segurança, anunciou Wade, pegando seu telefone. Esta conversa acabou. Marcus percebeu que estava em sérios apuros. No momento em que Wade pegou o telefone, a capitã Lisa Chen entrou na farmácia. Ela era uma oficial médica com 15 anos de experiência em vários hospitais militares. Ela tinha vindo buscar medicamentos para seus pacientes. Lisa percebeu imediatamente a tensão no balcão. O jovem de roupa civil parecia frustrado, enquanto o farmacêutico parecia agitado e hostil. Está tudo bem aqui? Perguntou Lisa, aproximando-se do balcão. Está tudo bem, disse Wade rapidamente. Só estou lidando com alguém que está tentando usar documentos militares falsos. Lisa olhou para Marcus, depois para Wade. Algo no tom agressivo do farmacêutico a incomodava. Em seus anos de serviço militar, ela havia aprendido a reconhecer quando as situações estavam sendo tratadas de maneira incorreta. Qual é o problema? Perguntou ela diretamente a Marcus. Estou tentando comprar um remédio para o coração da minha mãe, explicou Marcus. Mostrei minha identidade militar e a receita, mas este senhor acredita que meus documentos são falsos. Lisa percebeu que Marcus falava com o tom calmo e respeitoso de alguém com treinamento militar. Wade, por outro lado, estava agindo de forma mais agressiva do que profissional. Posso ver sua identidade? Perguntou Lisa a Marcus. Marcus entregou sua identidade militar. Lisa a examinou cuidadosamente. A identidade parecia legítima aos seus olhos treinados. Ela já tinha visto milhares de identidades militares ao longo dos anos. Parece válida para mim, disse Lisa a Wade. Bem, não é, retrucou Wade. Os nomes não batem e ele é muito jovem para a patente. É obviamente falsa.
Lisa franziu a testa. Nomes diferentes não são incomuns nas Forças Armadas. Muitos militares usam nomes profissionais por vários motivos. Foi exatamente isso que tentei explicar, disse Marcus. O rosto de Wade ficou vermelho. Não me importa o que vocês dois pensam. Vou chamar a segurança agora mesmo. Isso é claramente uma operação criminosa. Lisa silenciosamente pegou seu celular e começou a gravar. Seu instinto lhe dizia que a situação estava prestes a piorar muito, e ela queria documentar o que estava acontecendo. Senhor, acho que você deveria reconsiderar, disse Lisa a Wade. Este jovem parece ser um militar legítimo. Não preciso de conselhos seus, disse Wade rudemente. Eu reconheço uma fraude quando vejo uma. Marcus olhou para Lisa com gratidão. Finalmente, alguém estava disposto a ouvir a razão. Mas Wade já estava ligando para a segurança. Marcus respirou fundo e tentou mais uma vez resolver a situação pacificamente. Apesar de sua frustração crescente, seu treinamento militar o manteve calmo sob pressão. Senhor, entendo suas preocupações com a segurança, disse Marcus a Wade. Deixe-me oferecer várias maneiras de verificar minha identidade. Wade parou com o telefone na mão, mas sua expressão permaneceu hostil. Primeiro, você pode ligar para meu supervisor na base naval de Norfolk. O nome dele é Comandante James Mitchell. Segundo, posso fornecer meu número de serviço e informações de habilitação de segurança. Terceiro, tenho meu cartão de acesso à base aqui mesmo. Marcus tirou outros cartões de identificação da carteira e os colocou cuidadosamente sobre o balcão. Também tenho fotos no meu celular em que apareço de uniforme e posso lhe dar o número direto do oficial de serviço da minha unidade. Lisa observou a troca de palavras, impressionada com a abordagem profissional de Marcus. Era exatamente assim que um oficial militar de verdade lidaria com a situação. Olhe, continuou Marcus, eu entendo que você é novo aqui e quer fazer seu trabalho corretamente. Mas minha mãe está com 7 horas de atraso na medicação para o coração. Cada minuto que perdemos aqui coloca a saúde dela em risco. Ele mostrou a Wade uma foto em seu celular dele e sua mãe em uma recente reunião familiar. Esta é minha mãe, Helena Sterling. Ela tem 73 anos e serviu como esposa de militar por mais de 30 anos. Ela nunca pediu nada impróprio e eu também não. Wade olhou brevemente para a foto e balançou a cabeça. Boa tentativa, mas criminosos sempre têm histórias convincentes. Provavelmente ensinaram a você exatamente o que dizer. Marcus sentiu sua paciência se esgotando, mas fez uma última tentativa. Senhor, estou tentando evitar que você cometa um erro grave. Quando isso for resolvido, e será, você vai se sentir péssimo por ter tratado assim um militar legítimo e sua família. Você está me ameaçando? Perguntou Wade. Estou tentando ajudá-lo, respondeu Marcus. Não quero ver você se meter em encrenca por causa disso. Mas Wade já havia tomado sua decisão. A segurança está a caminho, vamos ver quem está dizendo a verdade. Marcus olhou para Lisa, que ainda estava gravando tudo. Ele percebeu que a situação estava prestes a piorar muito. 2 seguranças chegaram à farmácia em poucos minutos. Mike Torres era um homem mais velho, com 20 anos de experiência, enquanto Kyle Brooks era jovem e ansioso para provar seu valor. Qual é o problema aqui? Perguntou Mike. Wade imediatamente começou a contar sua versão dos fatos. Este homem está tentando usar documentos militares falsos para obter medicamentos caros. Olhe para esta identidade. Os nomes não correspondem e ele é muito jovem para este posto. Kyle examinou a identidade e a receita de Marcus. Isso realmente parece suspeito, disse ele, tentando soar autoritário. Os documentos são legítimos, disse Marcus calmamente. Já expliquei que uso um nome profissional no exército. É uma prática comum. Mike olhou para a identidade com mais atenção.
Ele já tinha visto muitas identidades militares durante sua carreira e essa parecia verdadeira para ele. Mas Wade parecia muito confiante sobre a fraude. Nunca ouvi falar de militares usando nomes diferentes, disse Kyle. Isso me parece inventado. Não é inventado, respondeu Marcus. Você pode verificar isso com qualquer escritório do pessoal militar. Wade interrompeu novamente. Ele está tentando nos convencer há 20 minutos com todo tipo de história. Primeiro foram as fotos, depois os números de telefone, agora essa história de nome. Comportamento clássico de criminoso. Kyle assentiu, impressionado com a análise de Wade. Sim, isso parece mesmo algo que um golpista faria. Lisa deu um passo à frente. Com licença, mas sou oficial militar e posso garantir que usar nomes profissionais é definitivamente uma prática real. Quem é você? Perguntou Kyle. Capitã Lisa Chen, corpo médico. Estou servindo há 15 anos. Kyle parecia cético. Como sabemos que você não faz parte desse golpe também? Lisa mostrou sua identidade, mas Kyle mal olhou para ela. Ele estava concentrado em Marcus, convencido de que havia capturado um grande criminoso. Olha, amigo, disse Kyle para Marcus, você pode parar de fingir. Sabemos o que você está fazendo aqui. Estou tentando conseguir remédios para minha mãe doente, disse Marcus. Claro que está, respondeu Kyle com um sorriso sarcástico. E tenho certeza de que ela está muito doente também, certo? Marcus sentiu a raiva crescendo, mas lutou para controlá-la. Aquilo estava ficando completamente fora de controle. Kyle agarrou Marcus pelo braço. Vamos levá-lo para a segurança. Espere, disse Marcus com firmeza. Você não pode me deter sem um motivo válido. Não fiz nada de errado. Você tentou cometer fraude, disse Kyle em voz alta. Isso é motivo suficiente para mim. Eles estavam agora no movimentado saguão do hospital e as pessoas começavam a olhar. Militares, familiares de pacientes e funcionários da área médica se viraram para observar a cena. Marcus se sentiu humilhado quando Kyle o levou até um banco perto da mesa da segurança. Vários marinheiros na ativa reconheceram o que estava acontecendo e cochicharam entre si. Isso é completamente desnecessário, disse Marcus. Mostrei todos os meus documentos, expliquei tudo claramente. Sim, bem, suas explicações não fazem sentido, respondeu Kyle. Vou chamar a polícia. A palavra polícia fez o sangue de Marcus gelar. Se isso se tornasse um caso policial, criaria um registro permanente. Sua carreira militar poderia ser prejudicada, mesmo que ele fosse inocentado. Espere, disse Marcus desesperadamente. Antes de chamar a polícia, deixe-me dizer uma coisa. Meu nome é Marcus Sterling. Meu pai é o general William Sterling, da Marinha dos Estados Unidos. Kyle começou a rir. Ah, essa é boa. Agora você é filho de um general? O que vem a seguir? Vai me dizer que é o presidente em segredo? Estou dizendo a verdade, disse Marcus. Eu trabalho como analista na base naval de Norfolk, sob o nome de Marcus Taylor. Eu escolhi usar o nome de solteira da minha mãe para construir minha carreira de forma independente. Claro que sim, disse Kyle sarcasticamente. E eu sou o secretário de defesa. Mike Torres, o segurança mais velho, estava começando a ter dúvidas. A história do jovem era detalhada e consistente. Além disso, seu comportamento não se parecia em nada com o de criminosos em pânico com quem Mike já havia lidado antes. Kyle, talvez devêssemos verificar a história dele antes de chamar a polícia, sugeriu Mike. De jeito nenhum, respondeu Kyle. Esse cara é um mentiroso profissional. Olha como ele está calmo. É exatamente assim que um criminoso profissional agiria. Lisa continuou gravando tudo, balançando a cabeça em descrença. Ela já havia lidado com muitas situações difíceis em sua carreira militar, mas esse era o pior caso de falta de discernimento que já havia testemunhado. A situação estava ficando completamente fora de controle. Lisa não aguentava mais assistir a essa injustiça.
Ela caminhou até um terminal de computador na enfermaria e acessou o sistema médico-militar. "O que você está fazendo?" perguntou Kyle. "Estou verificando uma coisa", respondeu Lisa, digitando rapidamente. Ela digitou o nome Marcus Sterling no banco de dados. Em segundos, os resultados apareceram na tela. Seu rosto empalideceu. "Meu Deus!" sussurrou ela. "O que foi?" perguntou Mike. Lisa virou-se para o grupo. "Ele está dizendo a verdade. Marcus Sterling está listado como analista na ativa na base naval de Norfolk. Seu pai está listado como General William Sterling." Kyle riu. "Esse sistema provavelmente também é falso. Esses golpistas estão ficando mais sofisticados." "Kyle, este é o banco de dados médico-militar oficial", disse Lisa com firmeza. "É o mesmo sistema que usamos para todos os nossos pacientes. Não dá para falsificar isso." Ela mostrou a tela para Mike, que leu as informações cuidadosamente. Sua expressão mudou imediatamente. "Kyle, precisamos soltá-lo agora mesmo", disse Mike com urgência. "De jeito nenhum", respondeu Kyle. "Isso tudo faz parte do golpe deles." Lisa pegou seu celular e mostrou ao restante da equipe médica o que estava acontecendo. Em poucos minutos, espalhou-se pelo hospital a notícia de que a segurança havia detido o filho do general Sterling. A doutora Sarah Martinez, chefe do pronto-socorro, aproximou-se para ver o que estava acontecendo. Ela olhou para a tela do computador de Lisa e ficou boquiaberta. "Você deteve o filho do general Sterling?" perguntou ela a Kyle. "Ele não é realmente filho de um general", disse Kyle teimosamente. "Essas pessoas estão todas trabalhando juntas." A doutora Martinez balançou a cabeça. "Kyle, eu conheço o general Sterling pessoalmente. Trabalhamos juntos em vários comitês médicos. Este é o filho dele." Mais funcionários da equipe médica se reuniram ao redor, todos olhando para Kyle com choque e descrença. "Cometi um erro terrível", disse Mike baixinho. "Não, você não cometeu", insistiu Kyle. "Eles estão todos envolvidos. Esta é uma grande conspiração." Lisa agora estava gravando a recusa contínua de Kyle em aceitar a verdade. Ela sabia que esse vídeo seria uma prova importante do que havia acontecido. "Kyle", disse Mike com firmeza, "precisamos liberar o Sr. Sterling imediatamente e pedir desculpas." "Não vou pedir desculpas a um criminoso", respondeu Kyle. A situação havia chegado a um ponto crítico. A coronel Patricia Hayes, comandante do hospital, estava em seu escritório revisando os relatórios dos pacientes quando seu telefone tocou. Era o Dr. Martinez, da sala de emergência. "Coronel, temos uma situação grave no saguão. A segurança deteve o filho do general Sterling." A coronel Hayes deixou cair a caneta. "O que você disse?" "Marcus Sterling está sendo detido pela segurança. Eles acham que ele está usando documentos militares falsos." "Vou já para aí", disse a coronel Hayes, já de pé. Ela havia encontrado Marcus várias vezes em eventos militares oficiais. Ele era um jovem quieto e respeitoso, que havia escolhido servir independentemente da reputação do pai. Ela sempre admirara essa decisão. A coronel Hayes chegou ao saguão em 3 minutos. Ela imediatamente viu Marcus sentado no banco, com Kyle de guarda ao lado dele. "Marcus!" ela chamou. Marcus olhou para cima e sentiu um alívio tomar conta dele. "Coronel Hayes, o que está acontecendo aqui?" perguntou ela. Kyle deu um passo à frente. "Senhora, este homem estava tentando usar documentos militares falsos para obter medicamentos prescritos. Estou cuidando da situação." A coronel Hayes olhou para Kyle com descrença. "Este é Marcus Sterling, filho do general William Sterling. Ele é analista na base naval de Norfolk." "É o que ele diz", disse Kyle, "mas os documentos dele não batem." "Os documentos dele são perfeitamente legítimos", respondeu a coronel Hayes com firmeza. "Ele usa um nome profissional no serviço militar. É uma prática comum e aceita." Ela se virou para Marcus.
Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Você está livre para ir, é claro. Marcos levantou-se ajeitando a camisa. Obrigado, coronel. Só preciso pegar o remédio da minha mãe. Claro, disse a coronel Reis. Ela se virou para Wade, que observava do balcão da farmácia. Prepare a receita do Sr. Sterling imediatamente. Wade parecia confuso e envergonhado. Mas eu pensei... Você pensou errado, disse a coronel Reis friamente. Prepare a receita agora. Ela então se virou para Kyle. Você está suspenso enquanto aguarda uma investigação completa. Compareça ao meu escritório amanhã de manhã. O rosto de Kyle ficou pálido. Mas, senhora, eu estava apenas fazendo meu trabalho. Você estava fazendo seu trabalho muito mal, respondeu a coronel Reis. O saguão ficou em silêncio quando todos perceberam o que realmente havia acontecido. A coronel Reis não perdeu tempo em resolver a situação. Ela convocou uma reunião imediata com todos os chefes de departamento, enquanto Marcos esperava pela receita da mãe. Este incidente representa uma falha grave em nossos protocolos, anunciou ela à equipe reunida. Um membro legítimo do serviço militar e sua família foram tratados de forma vergonhosa. Wade finalmente preencheu a receita com as mãos trêmulas enquanto contava os comprimidos. Ele evitou fazer contato visual com Marcos. Aqui está o remédio da sua mãe, disse Wade baixinho. Eu sinto muito pela confusão. Marcos pegou o frasco do remédio. Obrigado. Espero que você aprenda com essa experiência. Quando Marcos se preparava para sair, a coronel Reis o chamou de lado. Marcos, quero que saiba que isso será investigado minuciosamente. Kyle enfrentará medidas disciplinares por seu mau julgamento e por não seguir os procedimentos adequados. Agradeço, coronel, mas estou mais preocupado em levar este medicamento para minha mãe. Ela está esperando há mais de 8 horas. Claro, por favor, dê meus cumprimentos aos seus pais. E mais uma vez, peço desculpas por este tratamento terrível. Marcos acenou com a cabeça e se dirigiu para a saída, mas a coronel Reis ainda não havia encerrado a situação. Ela imediatamente chamou Wade e Kyle ao seu escritório separadamente. A suspensão de Kyle era imediata e ele enfrentaria uma comissão de revisão formal. Seu futuro emprego no hospital estava agora seriamente comprometido. Wade recebeu uma reprimenda por escrito e foi colocado em liberdade condicional. Ele seria obrigado a completar um treinamento adicional sobre procedimentos militares e relações com pacientes. Vocês dois falharam em seus deveres básicos, disse a coronel Reis à sua equipe. Nós servimos famílias militares aqui. Tratá-las com suspeita e hostilidade é completamente inaceitável. Enquanto isso, o vídeo de Lisa do incidente já estava sendo compartilhado entre a equipe médica. Muitos ficaram chocados com a forma como a situação foi mal conduzida. A doutora Martinez balançou a cabeça enquanto assistia à gravação. Esse é exatamente o tipo de coisa que prejudica as relações entre civis e militares. A coronel Reis ordenou mudanças imediatas nos procedimentos de verificação do hospital. Todos os funcionários civis receberiam treinamento obrigatório sobre identificação militar e protocolo adequado para lidar com perguntas sobre documentação. Isso nunca mais vai acontecer, prometeu ela. Marcos dirigiu para casa pelas ruas tranquilas, com os remédios da mãe em segurança no bolso. Quando chegou à casa dela, Helena estava esperando ansiosamente. Graças a Deus você voltou, disse ela, pegando o frasco de remédios. Teve algum problema para conseguir? Marcos hesitou. Apenas alguns problemas burocráticos. Nada sério. Ele não queria preocupar sua mãe com os detalhes do que havia acontecido. Ela tomou o remédio e imediatamente se sentiu melhor, sabendo que seu tratamento estava de volta ao normal. Enquanto isso, no hospital, a coronel Reis redigia seu relatório do incidente.
Ela sabia que essa situação precisava ser documentada adequadamente para evitar que se repetisse no futuro. Na manhã seguinte, ela enviou seu relatório ao Comando Médico Regional. O incidente foi classificado como uma falha nas relações civis-militares e seria estudado pelos departamentos de treinamento de todo o sistema médico militar. Em uma semana, 3 outros hospitais militares relataram incidentes semelhantes envolvendo funcionários civis que não entendiam os procedimentos militares. O padrão era claro. Os funcionários civis recém-contratados precisavam de um treinamento melhor. O Dr. Robert Chen, diretor médico regional, ligou pessoalmente para a Coronel Reis. Patrícia, seu relatório nos abriu os olhos para uma grave lacuna no treinamento. Estamos vendo esse problema em várias instalações. Não se trata apenas de treinamento, respondeu a Coronel Reis. Trata-se de respeito e julgamento profissional. Nossos funcionários civis precisam entender que estão servindo famílias militares. O incidente se tornou um estudo de caso em revistas médicas militares. O artigo intitulado Preenchendo a Lacuna, Relações Civis-Militares em Ambientes de Saúde, foi publicado sem citar nomes específicos. Marcos voltou às suas funções normais na base naval de Norfolk, mas a notícia do incidente se espalhou discretamente pelos canais militares. Seus colegas ficaram indignados por ele. Não acredito que trataram você assim, disse Jim, seu supervisor. Você é uma das pessoas mais profissionais que conheço. Agora acabou, respondeu Marcos. Só espero que eles aprendam com isso. Mas as mudanças já estavam começando. O sistema médico militar anunciou novos programas de treinamento obrigatórios para todos os funcionários civis que trabalham em instalações militares. O general Sterling soube do incidente por meio de canais oficiais, mas respeitou a decisão do filho de lidar com a situação de maneira profissional. Ele estava orgulhoso de como Marcos manteve sua dignidade sob pressão. A história se tornou maior do que apenas uma noite na farmácia de um hospital. 3 meses após o incidente, Marcos recebeu um telefonema inesperado no trabalho. Era o Coronel Reis, do hospital de Virginia Beach. Marcos, tenho um pedido a lhe fazer. O Comando Médico Militar está criando um novo programa de treinamento para funcionários civis. Eles querem alguém com sua experiência para ajudar a desenvolvê-lo. Marcos ficou surpreso. Minha experiência? Você lidou com aquela situação difícil com notável profissionalismo. Você também entende os 2 lados, a cultura militar e os desafios que os funcionários civis enfrentam. Marcos pensou sobre isso. O que isso envolveria? Você trabalharia com nosso departamento de treinamento para criar programas que ajudassem os funcionários civis a entender os procedimentos e a cultura militar. Você também ajudaria a projetar sistemas de verificação melhores. Era uma oportunidade interessante. Marcos sempre foi bom em resolver problemas, e isso poderia evitar que outras famílias militares passassem pelo que ele havia passado. Gostaria de saber mais, disse Marcos. Em uma semana, Marcos estava participando de reuniões com administradores médicos, especialistas em treinamento e representantes de funcionários civis. O grupo foi encarregado de redesenhar completamente a forma como os funcionários civis eram preparados para trabalhar em ambientes militares. O problema não é apenas a falta de conhecimento, explicou Marcos ao grupo. É uma questão de suposições e comunicação. Quando alguém não entende a cultura militar, pode fazer julgamentos errados sobre situações legítimas. A equipe desenvolveu um programa de treinamento abrangente que cobria procedimentos de identificação militar, estruturas hierárquicas e as várias razões pelas quais os militares podem usar nomes diferentes profissionalmente.
Eles também criaram um novo sistema de verificação que facilitou para os funcionários civis confirmarem as credenciais militares sem causar constrangimento ou atrasos. Queremos tornar isso infalível, disse o Dr. Martinez, que liderava o projeto. Ninguém deveria passar pelo que você passou. Marcos trabalhou no projeto durante seu tempo livre, motivado pelo desejo de evitar incidentes semelhantes. Ele entrevistou dezenas de funcionários civis para entender suas preocupações e desafios. A maioria deles quer fazer a coisa certa, disse ele ao Coronel Reis. Eles só precisam de ferramentas e treinamento melhores. O novo programa foi testado em 3 hospitais militares antes de ser implementado em todo o sistema. Os resultados foram impressionantes. Os incidentes envolvendo mal-entendidos entre civis e militares caíram 80%. Marcos transformou sua experiência difícil em algo positivo que ajudaria milhares de famílias de militares. 6 meses depois, Marcos recebeu reconhecimento por seu trabalho no programa de treinamento. O Comando Médico Regional concedeu-lhe uma menção honrosa por sua contribuição para melhorar as relações entre militares e civis. Seu trabalho fez uma diferença real, disse o Dr. Chen na cerimônia de premiação. Não tivemos nenhum incidente como o seu desde que o novo treinamento começou. Marcos sentiu-se orgulhoso do que havia conquistado, mas também percebeu que isso era apenas o começo. Havia outras áreas em que as culturas militar e civil entravam em conflito desnecessariamente. Ele recebeu uma nova oferta, especialista em integração civil-militar. Seria uma função em tempo parcial, além de suas funções regulares como analista de segurança. Queremos que você expanda este programa para além das instalações médicas, explicou o Coronel Reis. Comissários da base, serviços familiares, escritórios de habitação, todos esses locais poderiam se beneficiar de um melhor treinamento. Marcos aceitou o cargo com entusiasmo. Ele havia encontrado um novo propósito que ia além de seu trabalho original. Seu primeiro projeto foi desenvolver um programa de mentoria. Os novos funcionários civis seriam acompanhados por militares experientes que poderiam orientá-los sobre as diferenças culturais. Não se trata de mudar quem eles são, explicou Marcos à sua nova equipe. Trata-se de ajudá-los a entender quem somos. Ele trabalhou com comandantes de bases em toda a região para implementar o programa. A resposta foi extremamente positiva. Sarah Kim, uma conselheira civil recém-contratada em um centro de atendimento à família, foi uma das primeiras participantes do programa de mentoria. Antes deste programa, eu ficava nervosa em trabalhar com famílias de militares, admitiu ela. Eu não entendia a terminologia nem a cultura deles. Agora me sinto confiante para ajudá-los. Marcos também criou um sistema de feedback no qual tanto militares quanto funcionários civis podiam relatar problemas ou sugerir melhorias. Isso ajudou a identificar problemas antes que se tornassem incidentes graves. Você transformou sua experiência ruim em algo que ajuda a todos, disse seu mentor. Isso requer caráter de verdade. A notícia do trabalho de Marcos se espalhou por toda a comunidade militar. Outras instalações começaram a solicitar sua ajuda para desenvolver seus próprios programas. Ele estava se tornando conhecido como alguém capaz de unir mundos diferentes e criar entendimento entre grupos que nem sempre se comunicavam bem. Sua reputação crescia, assim como seu impacto nas famílias militares em todo o país. 1 ano após o incidente na farmácia, Marcos estava diante de uma grande plateia no Naval War College. Ele estava apresentando seu programa de integração civil-militar para líderes militares de todo o país. Este programa começou por causa de um mal-entendido, disse Marcos à plateia, mas cresceu e se tornou algo muito maior, uma maneira de ajudar diferentes grupos de pessoas a trabalharem melhor juntos. Na plateia estava o general William Sterling,
que tinha ido assistir à apresentação do filho. Ele sentiu um orgulho imenso ao ver Marcus usar seu próprio nome profissionalmente enquanto construía algo significativo. Após a apresentação, pai e filho caminharam juntos pelo campus. "Estou orgulhoso do que você conquistou", disse o general Sterling. "Você pegou uma situação difícil e a transformou em algo que ajuda milhares de pessoas. Aprendi isso com você, pai. Você sempre me ensinou que liderança significa resolver problemas, não apenas reclamar deles." Marcus manteve seu nome profissional, Marcus S. Taylor, mas não sentia mais que estava se escondendo do legado de sua família. Em vez disso, ele havia criado seu próprio legado. Seu programa agora estava em operação em 50 instalações militares em todo o país. Os incidentes entre militares e funcionários civis caíram 85% nas instalações que utilizavam seus métodos de treinamento. Lisa Chen, a médica que registrou o incidente original, tornou-se uma das maiores apoiadoras de Marcus. Ela ajudou a treinar outros profissionais da área médica nos novos procedimentos. O que aconteceu com Marcus foi terrível, mas veja o que resultou disso, ela costumava dizer aos novos funcionários. O compromisso de uma pessoa em melhorar as coisas pode mudar todo um sistema. Marcus continuou seu trabalho como analista de segurança, ao mesmo tempo em que atuava como principal especialista militar em integração civil. Ele havia encontrado o equilíbrio perfeito entre suas habilidades técnicas e suas capacidades de liderança. Wade Patterson, o farmacêutico que havia iniciado todo o incidente, concluiu um treinamento adicional e se tornou uma das histórias de sucesso do programa. Agora, ele orienta outros funcionários civis. Helena Sterling se recuperou completamente da doença cardíaca e costumava contar aos amigos como estava orgulhosa do trabalho do filho. Marcus provou que, às vezes, as piores experiências podem levar às conquistas mais significativas. Ele transformou uma noite de humilhação em uma carreira dedicada a ajudar os outros, e ao fazer isso, encontrou sua verdadeira vocação. A história que começou com uma simples ida à farmácia se tornou um legado de mudanças positivas.